Olá, bem-vindos ao Deságua, sua fonte de informação sobre recursos hídricos do Baixo Tietê. E hoje a gente está recebendo novamente um amigo, parceiro aqui nosso, que é o Rodrigo. Ele está prefeito agora atualmente de Barbosa, mas ele já foi presidente aqui do comitê. E um presidente, pessoal, ativo. Esse é ativo que eu vejo. Estou falando que os outros não são, mas esse aqui é muito, que eu conheço. E hoje ele está fazendo parte também, que não para, hein, Rodrigo? Está louco, você não para, hein? Ele está fazendo parte, ele é representante de um conselho, chama Conselho Estadual de Recursos Hídricos, CRH. Que é o seguinte, é um conselho, depois ele vai explicar melhor, mas é um conselho que ele, digamos assim, ele olha para todos os comitês do Estado. Legal? Então a gente vai destrinchar esse assunto aqui, eu, Cássio Bettini e Adriana da Oikos aqui, beleza? Então a gente vai partir desse assunto. Seja muito bem-vindo novamente, Rodrigo. A casa é sua aqui, você sabe, né? Eu que agradeço, viu, Adriana, Cássio, obrigado aí pelo convite mais uma vez. Para mim é sempre gratificante estar aqui. Eu gosto muito de falar, de tratar desses assuntos, né? Então, é só agradecer mesmo pela oportunidade de poder debater e discutir com vocês esses assuntos. Maravilha. Adri, explica pra gente aí o que é esse conselho, como é que é, né? Como que a gente vai evoluir essa conversa? Ele já resumiu o assunto, agora pede para eu detalhar. Detalhe civil. Mas é isso, aqui é um diálogo, né? E obrigado por mais uma oportunidade, Rodrigo. O convite aqui se deve a essa experiência, essa vivência, né? Você participou por 2 gestões aqui do Comitê de Bacia enquanto presidente, está novamente prefeito de Barbosa, hoje suplente no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, né? E, assim, de uma forma bastante resumida, o CRH é um colegiado muito parecido aqui com o Comitê de Bacia, composto por 33 membros, também representantes de sociedade civil, Estado e municípios, né? E o CRH, na realidade, ele implementa a política estadual de recursos hídricos, né? Qual que é a importância disso? Então, da mesma forma que os municípios têm planos municipais, o Comitê de Bacia tem o plano da bacia. Tá. E o Estado tem o seu plano, ou seja, quais são as suas prioridades, quais são as suas demandas. Só que as pernas do CRH são os 21 comitês de bacia. Do Estado. Então, legal, lá é definida uma política, né, as suas prioridades. Por exemplo, vou dar um exemplo, a cobrança pelos recursos hídricos, né, as diretrizes de outorga, a revisão do plano estadual, e isso é deflagrado para os 21 comitês de bacia, então, lá teria que implementa. Um plano grandão ali, isso, lá que é macro, para todo mundo. É isso. Depois nós vamos seguir aqui nos comitês. Vai capilarizando para os municípios. E aí, já indo direto ao assunto, como que hoje, escalonando, como o Cássio falou que você não para, e é isso mesmo, como que você vê, como que é esse relacionamento do CRH para os comitês de bacia? Porque você esteve aqui, agora você está lá. Como que é essa visão e esse relacionamento, esse diálogo? Então, eu entendo que o diálogo deveria ser até um pouco maior, viu? Mas é exatamente isso, né? O que vocês já falaram aí. A gente está aqui no comitê, e a gente aqui, enquanto comitê, nós vamos conversar com a sociedade, com a indústria, nós vamos conversar com os municípios. E quando a gente está lá no CRH, a gente já faz isso no nível Estado. Então, todos os comitês estão lá participando, e aí são problemas... Pode-se dizer que a questão principal, vamos lá, é a água, mas regionalizado, isso são problemas diferentes, né? Sim. Um comitê vive de uma forma, a gente vive de outra, que nem quando nós estamos aqui no Tietê, a gente já vive um problema aqui, os que não estão já vivem de uma outra forma, né? Então, tem essa conversa lá, mas eu ainda acredito, né? Hoje eu sou suplente, não sou o titular da vaga lá, né? A gente tenta ter voz, ter vez,
Mas a ideia era que precisava ter uma proximidade maior. A gente precisava falar mais próximo para entender realmente o quanto que os problemas podem ser verdadeiramente resolvidos e não a gente ficar só na ponta. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Falando para que todos entendam, né? A ideia é essa. Então, nós estamos lá... Cada comitê, esses 21 do Estado, eles não levam, né, essa representação para lá, por exemplo, cada problema individual, como você comentou agora, cada bacia tem a sua particularidade, né? E aí eles não levam para o comitê, ou para o conselho geral, que aí esse conselho vai olhar e vai tentar, né, fazer uma coisa equilibrada para todo mundo lá. Não é assim que funciona? Como lá sai a lei maior, vamos dizer, sim, né? A nossa sim. Constituição, vamos dizer, ela vem lá do CRH. A ideia é que seja isso, né? Que venha de acordo com o que cada comitê tem ali de problemas. Mas, efetivamente, quando a gente fala... sai dessa esfera só de ficar falando de diretrizes, de metas e de... né? Eu acho que a discussão ela poderia ser mais ampla de acordo com os problemas que os comitês vivem, de acordo com os problemas realmente de solucionar, né? E isso eu falo não só a nível comitê. Quando o Estado vai discutir um problema, por exemplo... uma política pública. Uma política pública coisa. Relacionada à questão... Vamos falar da água, de saneamento, do meio ambiente, né? Os comitês também deveriam ser chamados. E hoje não CRH, faz parte. O CRH, eles não são convidados? Olha, sim. Eu vou falar da minha experiência enquanto presidente do comitê. Eu fiquei 4 anos de presidente do comitê. Não fomos chamados enquanto comitê. Ou seja, nós estamos falando assim do caminho inverso. Então, a gente tem um plano de trabalho que é feito pelo CRH e deflagrado para os 21 comitês de bacia. O caminho inverso não acontece, é isso que você está falando. Isso, é isso aí. O comitê não leva uma pauta prioritária e fala, CRH, vamos conversar. Exatamente. Eu acho que precisaria isso. A gente começar a ter as nossas pautas prioritárias, a gente levar para o CRH e aí o CRH levar para o Estado e a gente entender que nós precisamos sentar. Assim como o comitê, ele senta aqui e discute aqui na nossa região... Com 42 municípios. Com 42 municípios. Então, a gente senta com os 42 municípios. E quando a gente senta com os 42, nós vamos sentar com prefeitos, vamos sentar com a sociedade civil, vamos sentar com a indústria, vamos sentar com o agricultor, porque a água, ela é isso, né? Nós precisamos entender que não há desenvolvimento se a gente não tiver... essa questão da água em quantidade e qualidade, é o que eu falei para vocês, né? E eu acho que precisaria isso também no CRH. A gente também sentar com o Estado e levar essas pautas para lá. Do seu ponto de vista, essa iniciativa tem que sair de baixo para cima ou de cima para baixo, Rodrigo? Poderia ser de cima para baixo, mas eu acho que fica muito mais difícil. Quando a gente discute, falei bastante para vocês aqui antes, né? A gente conversou sobre o Universaliza, por exemplo. Isso. Veio de cima para baixo, mas de baixo para cima agora eu acho que vai precisar de uma atuação. Vou deixar isso até como só para contextualizar assim para quem está nos ouvindo assim, o que é Universaliza assim rapidamente falando? Universaliza assim, vamos falar bem básico. O Estado ele vem com uma proposta aonde a gente vai regionalizar os municípios para que possa ter esse investimento com um aporte do Estado para que os problemas hídricos dos municípios, e aí o Estado tem hoje em mãos, tá? Individualizado os problemas de cada município para que se tenha essa solução, e aí os municípios com recurso próprio fica meio que difícil fazer isso, porque são investimentos altos. Nós estamos falando, prefeito, de água e esgoto. De água e esgoto. Potável água potável e esgoto. Isso chama saneamento básico. Esse programa Universaliza é um programa para saneamento básico. Saneamento básico, água e esgoto. E aí a ideia e não é tirar a autonomia dos municípios, é levar isso para que divida essa responsabilidade, né? Então o Universaliza ele vem para isso. Só que eu ainda vejo, e porque eu estou ali dentro, né, para poder ir ou não, porque isso vai ser decidido o ano que vem, os municípios que vão permanecer.
E a gente vê que alguns municípios não conseguiram ainda entender exatamente o que é Universaliza. Não é uma terceirização. Não é uma terceirização, não é uma terceirização. Na verdade, a gente vai continuar com a autonomia, porém nós vamos ter que dividir essa autonomia, até porque nós vamos ter o aporte. Para ter capacidade de investimento. Para ter capacidade de investimento, para ter capacidade técnica, porque você pega a grande maioria dos municípios, não tem técnicos especializados, a gente não tem equipe especializada, né? Eu não posso falar exatamente dos outros, mas eu posso falar do meu. O meu não tem. Não, a maioria dos municípios também não tem uma estrutura completa para sanar todos os problemas que existem no município, pô. Isso é evidente no Brasil todo. Sim, sim. Né? E é justamente nesse ponto, Dri, que eu penso assim, que tem tudo a ver com essa conversa, que é aí que entra o comitê, pô. Né? Se o município lá não tem recurso digamos ali, de montar um projeto adequado, de fazer um estudo adequado, os comitês têm, fazem isso todo santo dia. Seria isso também? Eu estou interpretando. Eu acredito que seria mais ou menos isso. Sem querer entrar, por exemplo, na esfera de outros municípios, mas você pega um município que nem Bauru, que eu acredito que tenha essa capacidade técnica com profissionais, tenha uma estrutura maior do que os municípios pequenos. Sim. Mas a gente vê que um dos grandes problemas de esgoto, por exemplo, tratado está em Bauru. Trata 3%. Pois é. Imagina, 97% do esgoto gerado no município é lançado bruto, esgoto sem tratamento. E aí vai cair no nosso Tietê, e aí não estamos falando aqui que Bauru é o culpado dos problemas. Não é isso. Eu só estou dando um exemplo de que a ideia do Universaliza, ela é excelente, né? Só que nós vamos precisar discutir isso para que não se perca a ideia por conta de questões políticas, de questões municipais, né? Porque aí você acaba entrando numa questão de que quando você não entende e não consegue transmitir a ideia ela vai ser comprada pelo outro da forma que ele entender. E ele vai tentar vender a ideia do jeito que ele entendeu. E muitas vezes uma ideia ruim. E prejudica um projeto no todo. Olha, o próprio nome, Cássio, olha aqui, Universaliza, né? Que é a política nacional assim, de saneamento, o novo marco de saneamento 14.026, que é de 2020, é algo assim que colocou meta nas questões. Universalizar é assim, todos, 100%. Chegar acesso a todos, à água potável, qualidade, como o senhor disse, qualidade e constância, segurança hídrica, né? E acesso a saneamento. Nós estamos falando de saúde pública, gente. Toda vez que a gente fala de saneamento básico, não é isso? Nós estamos falando de quando tem saneamento, você reduz reduz doença. Só para vocês terem ideia, então reduz um monte de problema que você tem no hospital, no atendimento à população e tal. É óbvio, né? A prevenção total, né? Tá aí, né? Exatamente. Não, mas a pergunta, já que deu a deixa aí, a pergunta que estava aqui na minha cabeça quando você falava, Rodrigo, é o seguinte: nesse contexto todo aí, eu vou voltar para essa causa. Poxa vida, se a pergunta é simples, ó. Se um prefeito numa cidade dessa que não tem ideia de como que é o Universaliza corretamente, enfim, não tem, por algum motivo lá, não tem. Se ele viesse aqui no comitê, por exemplo, ele saberia, ele conseguiria essa informação? De falar assim, como é que funciona isso daí? Vocês podem me ajudar? Estão me fazendo entender, Rodrigo? Eu entendi. Então, essa é exatamente a minha questão. É algo novo, o Universaliza é algo novo, e a ideia é exatamente essa. Acho que a gente estamos falando, e a gente até às vezes fugiu um pouquinho do nosso objetivo aqui, mas é importante, eu acho que está somando, né? A ideia é essa, é agora, a partir dessa conversa, a gente entender o quanto o comitê está preparado para poder passar essa informação. Boa. E para poder entrar nessa discussão. E aí eu falaria de 2 assuntos, tem N assuntos, mas vamos falar da eutrofização e da questão do Universaliza. Certo. O quanto os comitês estão entendendo, estão a par e foram chamados para essa discussão. Porque às vezes não está entendendo, não porque não quis, mas porque não foi chamado, né? E o quanto o CRH também está preparado para isso. Então é muito mais uma questão que a gente está conversando aqui e que abre uma janela para a gente começar essa discussão dentro dos comitês, para que a gente possa ir de encontro,
né? Se não fomos chamados, por que não fomos chamados? Mas nós podemos estar junto, porque nós também somos responsáveis. Tem tudo a ver com o que você está falando, assim, Perfeito. com deságua, assim, no sentido de falar assim, a gente não está aqui para falar que é bonito, que é não sei o quê, né? Porque o pronto morreu, não é isso, né? O perfeito, não, né? É para onde que a gente tem que caminhar. Né? O que a gente faz com a informação? Por exemplo, tem algum impedimento de chegar assim e falar, poxa, tá aí uma ideia, eu estou vendo uma ideia aqui muito promissora, inclusive, viu, Rodrigo, de falar assim, vamos nos movimentar, nos mexer para participar desse negócio. Por quê? Porque a gente sabe do que a gente está falando. Aqui é o Comitê de Bacia Hidrográfica. Tem um impedimento, fala assim, não, deixa esse assunto para lá, sabe aquela coisa? Não é da parte de vocês. Existe algum impedimento, assim, pelas regras aí? Enfim. Não vejo impedimento pelas regras, e se tivesse ou se houver, eu acho que aí a gente pode, vamos usar um termo bem popular, peitar. Porque, na verdade, o assunto é nosso. O assunto é nosso. A água não tem dono. Né, cara? De interesse. A água é de todos. Perfeito. Se não tem dono e se a água é de todos, todos nós podemos discutir. Por isso que ele se elege de novo. Sim, porque coloca a pauta na mesa. Não é puxar saco, não. Não E eu também não estou dizendo discutir. aqui que tenha impedimento, né? Mas eu acho que talvez é muito mais uma falta de comunicação mesmo. Uma inatividade. É a gente entender assim, do jeito que tá. vamos juntar todo mundo para discutir, para que bons projetos não se percam por falta de diálogo. De diálogo, perfeito. Perfeito. Eu estava tentando achar a palavra aqui, não é inatividade, é uma inação, né? Poderia ser uma ação. Isso, uma ação, exatamente. Vamos tocando a nossa vida. Mas às vezes a gente cai naquela rotina por exemplo, porque a estrutura está formada. Dia a dia, de novo, aqui no meu desenhinho, as regras graças a Deus vocês não estão vendo, prontas. do Estado. Imagina, você Para tem... com esse negócio de desenho que a gente você não tem um entende Estado, nada. eu sou sinestésica, deixa eu. Você tem um Estado. O Estado, ele conta com tantas estruturas, se a gente olhasse assim, enxergasse esse organograma, né? O CRH é um botão, é uma tecla, a SAP, que aciona 21 comitês de bacia, né? que conversam com todos os municípios, e as coisas acontecem no município. Né? O Estado é uma coisa abstrata. Né? Onde é o Estado de São Paulo? Sim. São 645 municípios. E isso que você falou, a informação é uma coisa assim que empodera e liberta. Né? Isso, assim, para mim, é minha espinha dorsal, Adriana. Mas o nosso slogan, assim, by Luiz Otávio Manfredi, essa frase é dele. A água tem custo porque a vida não tem preço, então Exato. A água não tem dono. Exatamente. É isso, a água é nossa. Né? E a água, ela é assim, ela é a primeira matéria-prima, primeiro para a sobrevivência, segundo para o desenvolvimento, para tudo. Resumo a sobrevivência. Resumindo, né? Vida, Mas a gente fala assim da questão assim de geração de renda, de desenvolvimento econômico, enfim. Então nós estamos falando assim o quão isso é fundamental. É a prioridade assim zero, né, isso, presidente? E voltando a... Eu habituei de chamar de presidente. Foi tanto tempo. E assim, voltando à instância do Comitê de Bacia. O comitê, ele pode... Os comitês, não só o Baixo Tietê, mas o senhor entende que ele é uma instância assim, capaz de mediar conflitos, de levar demandas próprias? Como que o senhor vê isso? Não, entendo perfeitamente. E tanto media os conflitos, como pode levar as demandas próprias, como auxilia e resolve muitos dos problemas. Então, o comitê ele tem esse papel fundamental. E aí é onde, dentro dessa discussão que nós fizemos, é entender que ele pode ainda ser maior do que é. Quando o assunto ainda ele se torna um assunto que ele não é meu, ele é algo que o Estado está fazendo, mas eu ainda posso mediar esse conflito. A nível Estado, a nível município, a nível região. Eu entendo que o papel do comitê ele é exatamente esse. É a gente fazer essa mediação. Eu penso assim, Cássio, que pode ser, não sei, tá? Um pensamento que me veio agora. A gente chegou numa época que a gente precisa, assim, realmente romper com alguns tabus, né? Então, por exemplo, assim, a água, essa frase que eu falei aqui, que é o slogan desse comitê,
o cidadão lá na ponta, que é o que abre a torneira, que é o consumidor final da água, precisa entender que realmente tem custo. Né? Não é mágica você que sempre fala isso, abrir a torneira e sair água. Né? Tem todo um processo para chegar ali. Tem toda uma estrutura. E isso requer investimento, que é o que o senhor falou do Universaliza. Sim. Então, se é uma questão assim de vai privatizar ou não, vai não sei o quê, a questão é que fica sem água um período, um dia. Né? Já teve essa experiência? Não, fica um dia só. E sabe um dia só. Quando a gente fala que a água ela tem um custo e quem está lá na ponta precisa entender, e aí também as políticas públicas elas precisam voltar para a população para que ela realmente entenda de que o custo que ela tem, mas está sendo devolvido para ela, eu te garanto que quem já teve e passou pela escassez sabe do valor que tem, Perfeito. do quanto tem que pagar. Eu sei disso, porque agora, eu vivi em Angola e tinha assim, semana que você ficava sem água, cara. Nossa. Vocês não têm noção do que é ficar uma semana sem água. E aí, eu tenho certeza que depois de ter passado por isso, ficou muito mais leve para você ter que pagar a tarifa de água. Então, mas tem muita gente que ainda pensa, Rodrigo. Entendeu? Ainda tem gente que pensa que é o seguinte: a água é grátis, por que eu vou pagar? Que é isso que a gente comenta muito. Mas para chegar na tua casa, meu amigo, tem uma estrutura de captação da água. Isso custa, é eletricidade que você consome. É gente que trabalha para chegar lá na porta da tua casa. E sem dinheiro, vamos dizer, você não consegue fazer os investimentos. Exato. Não tem a dúvida. Exato. Não tem a dúvida. E são investimentos altos. Não Né? tem Eu almoço vejo de pelos graça. que fiz no meu município. O comitê teve um papel fundamental, setorização de água que eu estou fazendo agora no meu município, estou resolvendo um problema de 50 anos, né? A própria outorga, porque a gente não tinha. Então, quantos não tem? Quantos não estão em dia? E aí, quando a gente começa a ver que eu estou pagando, mas eu também estou recebendo, é a mesma coisa que está voltando para mim. Né? Eu, enquanto município, estou tendo um custo, porque vou fazer a outorga e vou legalizar essa questão do meu pagamento, vou aumentar uma despesa para o município. Sim. Tá, mas, gente, o que eu aumentei de despesa fazendo toda essa legalização dos meus postos é irrisório diante do que eu já recebi de investimento para poder fazer melhoria no meu município e resolver sérios problemas no meu município. Essa é a questão. Do quanto eu pago e o quanto eu recebo. Perfeito. Eu recebo muito mais do que eu pago. Porque quando você paga ali, vamos falar do cidadão que paga a tarifa. Ele não recebe só aquela água que está ali na torneira dele. Ele recebe quando ele tem uma saúde de qualidade, quando ele tem emprego, quando a indústria funciona melhor. Exato. Porque todo mundo usa isso. Então não é só sobre a minha torneira. Perfeito, Puta, perfeito. É toda uma estrutura. É toda uma estrutura. É uma cadeia. Né? É um ecossistema também, queira ou não, é um ecossistema. Tá ecólogo, hein? Pegando aí. Pois eu quero continuar nesse negócio do CRH aqui mesmo. Então, se os municípios, eu entendo assim, como bem leigo, tá, Adri? Se os municípios aqui têm um comitê para recorrer, para saber sobre os recursos hídricos da região, dali, se eu quero montar uma indústria, se eu estou com qualquer outro tipo de problema, quero fazer um poço artesiano, etc. e tal, se existe um conselho superior a esses comitês, que estão ali em cima, olhando também com regras, etc. e tal, não sei o quê, com planos, né? Esse conselho, ele tem uma conexão direta com as políticas públicas estaduais? Ou seja, com o governo do estado? Sim. Tem? Sim. Porque, na verdade, está dentro da estrutura do estado, né? Não, então. Está dentro da estrutura do estado. Agora eu entendi o caminho que você está dizendo, então. Por que não faz aqui na base? Sim. Sobe para os conselhos, né? Sobe para o conselho, afinal. E aí chega lá em cima e fala, escuta, a gente tem como ajudar, né? Em resumo é isso, né? A gente tem como colaborar com esse negócio. Sim. Tem sentido? Não, é exatamente isso. E entendo eu que o Estado também precisa entender isso enquanto Estado, do quanto o Conselho Estadual e os comitês precisam participar dessas ações. É exatamente isso. Mas bate na porta, você não faz parte do Conselho, vai lá e bate na porta do Estado. É isso aí. A ideia é essa, é a gente agora entender que nós precisamos ir daqui para lá.
Então. E bater na porta. Isso é a palavra que ele falou, diálogo, sabe? Diálogo assim, via de duas mãos, de lá para cá, daqui para lá. E talvez a gente só consiga entender o quanto esse diálogo e o quanto é importante a gente ir daqui para lá quando você está vivendo os problemas. Tá. Né? Rodrigo, só para a gente contextualizar isso aí para os nossos ouvintes, como que é esse entendimento assim? Tem 21 comitês de bacia e aí como que você representa você é suplente do Baixo Tietê no CRH? Como que é? Isso, eu sou suplente do Baixo Tietê. Eu vou em nome do Baixo Tietê. Então, eu sou suplente do Baixo Tietê. Tá, aqui é aquele esquema, né? Leva as demandas daqui para lá, cumpre os planos lá, enfim, isso. As reuniões de pauta lá, né? Tá. Eu não sei se vocês entenderam bem o que é um CRH. Para mim tá claro, assim, sabe? Eu até estou falando com o espectador, porque os comitês são fundamentais, inclusive para a educação, gente. A gente já recebeu gente aqui, Rodrigo, que está fazendo trabalho de educação, né, sobre água, sobre meio ambiente na cidade. E eles também estão vindo aqui no comitê para tomar um pouco essa água, né? Essa água é informação agora que eu estou falando, é o deságua, para tomar dessa água, para poder levar lá também para a criançada, enfim, para a população, para o cidadão que mora ali na casa dele e tal. E esse trabalho faz muito parte de identificar os probleminhas que tem lá, depois vem aqui para o comitê é o centro desse negócio aí, né? Eu acho que... a gente pensa aí leva para o CRH, né? Só para Isso. concluir a linha de raciocínio. Aí os comitês levam para o CRH, que está ali dentro do Estado. E para a gente ser bem objetivo, o comitê ele não consegue resolver tudo. Ele vai ter uma dependência. E essa dependência vai chegar lá no CRH. Então, na verdade, é isso. Tem coisa que vai vir de lá para cá e o comitê, nós estamos aqui na bacia e a gente vai precisar seguir aquelas regras. Então, na verdade, é uma hierarquização, vamos dizer. Sim, né? O comitê ele não consegue resolver tudo, ele vai precisar buscar apoio. Ele vai buscar apoio aonde? No CRH. Que está dentro da estrutura do Estado. Sim. Perfeito. Mas é importante essa unificação. Eu entendo assim, de novo, voltando nos meus desenhos. Se o CRH ele enxerga, ele deflagra uma política pública de recurso hídrico que é operacionalizada por 21 comitês de bacia, ele cobre todo o território paulista. Exato. Assim, perfeito. É interessante enxergar assim, então, a regra da casa, a regra da política pública aqui no estado de São Paulo para os recursos hídricos é essa, tá bom, comitês de bacia. E aí, como é que isso fica lá na ponta? Essa capilaridade, né? De que forma que as coisas acontecem literalmente aqui. Então, você falou uma palavra assim, libertadora, que é o diálogo mesmo. Imagina, vamos olhar só o Tietê? Então, nós temos assim, nós temos o alto, o médio e o baixo Tietê, cada um com seus comitês, são 5, 6 comitês de bacia. Imagina assim, se a gente não se conversar, o que acontece no Alto Tietê reflete no médio, que reflete no baixo. Né? Então, precisa haver um entendimento. Resumindo, precisa haver um diálogo. Então, precisa ter integração, né? Sim. Todo mundo fala a mesma língua, um depende do outro aí e tal. Exatamente. Porque às vezes o problema que eu estou vivendo aqui não foi eu que causei, ele está vindo de lá. Não, é isso mesmo. E às vezes a gente tem que atribuir isso também. Olha, o problema está vindo daí, vamos ajudar, cara. Isso, e não é apontar e acusar e dizer a culpa é sua. Porque, na verdade, ele está lá com a culpa também, sem às vezes estar sabendo como resolver e sem apoio técnico para resolver esse problema. Exato. Então, na verdade, é entender isso como um todo mesmo. Maravilha. Perfeito, é isso. A novidade de hoje foi essa estrutura que legal, CRH. né? Que legal. Espero que vocês tenham gostado e entendido, né, essa estrutura, né, sobre recursos hídricos aqui na nossa região. Rodrigo, obrigado mais uma vez, meu amigo. Que show de bola. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo e por essa força aí de ação. Perfeito. E aí cabe um recado, né? Você, da sua experiência, da sua vivência, o que você deixa de recado aí para o cidadão? Olha, vendo tudo que a gente vê hoje, né, eu voltaria para aquela questão, sabe? Para que o cidadão, quando a gente vai falar de água, que a gente pensasse realmente na importância
dessa contribuição e que a gente entendesse, né? E repetir o que já foi falado aqui, que a gente só vai entender o valor daquilo que a gente está contribuindo quando a gente tiver essa falta. E aí, o meu recado é, não vamos deixar chegar na falta. Precisa chegar lá. Vamos fazer o que a gente tem que fazer para que a gente não tenha que passar pela escassez, para a gente entender o quanto que a nossa contribuição ela é importante. Então, é cada um continuar fazendo a sua parte mesmo. E poderia fechar dizendo e repetindo, a água não tem dono. É cidadania isso? Exatamente, prefeito? Cidadania. Exercício de cidadania. Deixar de entender que é só o outro que tem o dever de resolver o problema. Exato. Não. Chama pra si, né? Os problemas precisam ser resolvidos por todos nós. A gente precisa chamar pra gente a solução do problema. Muito bom. Tá bom? Muito obrigado. Quero, então, agradecer a vocês também por mais uma vez a oportunidade, tá? Repetir que é uma alegria estar com vocês, Adriana, queridíssima, e colabora muito, tem um papel aí fundamental no nosso comitê, mas acho que poucas vezes tive a oportunidade de conversar com alguém que defenda e que Legal. entenda e que tenha uma causa e defenda ela com tanta qualidade quanto a Adriana defende. Então, Cássio também Agora ela vai ficar insuportável. fundamental. Você fez um negócio, ela vai ficar lá. E não poderia muito deixar de emotiva agradecer hoje. o meu presidente Carlinhos Sussumi, que Legal. tá aí na presidência, tem feito um bom trabalho, bem técnico também. Então, um abraço pro Sussumi também, toda a equipe aí que faz isso aqui acontecer. Muito bom. Você é sempre bem-vindo aqui, então, tá bom? Fique Uma alegria tranquilo, recebê-lo. Rodrigo. Uma alegria mesmo. Sempre um papo muito bom. Esse foi o Deságua, sua fonte de informação sobre recursos hídricos aqui do Baixo Tietê. Até o próximo.